E a quinto ano, olha o tio Jorge mais uma vez aqui com vocês. A gente vai hoje. Eu vou ajudar vocês com algumas dicas para responder as páginas que eu vou mandar para casa, tá bom? Para casa vai a página 59, 60 e 61. A gente vai responder com as palavras de vocês, enfim, com o entendimento de vocês. Vamos ver aí como é que fica, né, pessoal? Não se preocupem, na dúvida, deixa a dúvida lá com o tio Jorge responde. Belezinha? Então, olha aí. Qual é o assunto? Isso, acertou. O assunto é a vinda da família real para o Brasil, tá bom? Vinda, ok, família, ok, Brasil. Muito bem, mas essa família veio da onde, né? Essa família veio de Portugal, não é isso? Muito bem, galerinha. Essa família veio de Portugal. Fazer o que no Brasil? Essa família veio por causa das guerras napoleônicas. Estavam com medo das guerras. Ah, eles não tinham um exército para proteger eles, não. Tinham dois exércitos. A questão é que as tropas francesas lá, as tropas francesas na Europa eram muito grandes e poderosas, né? Eles já tinham dominado quase toda a Europa e o exército francês, digamos, tinha uma admiração pelo seu imperador muito grande, o Napoleão Bonaparte, e todo mundo dava a própria vida por eles, né? E sem contar que era o país mais poderoso do momento, era ele não tinha como encarar, né? Então o pessoal, a família real portuguesa veio para o Brasil, não veio sozinha não, gente, trouxe um monte de amigos, que a gente chama isso de corte, ou seja, a família real veio para o Brasil com a corte, quer dizer, os seus amiguinhos, seus parentes, os mais riquinhos de lá, vamos dizer assim, né? Trouxeram dinheiro, bom, aí já não trouxeram tanto, mas os que trouxeram começaram a investir em coisas, vamos dizer assim, por exemplo, a criação de um banco, precisavam de um banco, né? Senão o dinheiro não ia circular. Chegando aqui, já tinha um pessoal que era rico também no Brasil, a gente chama de elite, são os mais ricos. A elite são os mais ricos de qualquer país, né? A elite são os que mandam, tal, enfim. Então, olha aí, Dom João, que era o rei de Portugal, filho de Dona Maria, Maria, mãe do Dom João, viu? O apelido da bichinha era louca, o meu pai. Maria, chamada de a Louca, era mãe de Dom João. Como ela não poderia governar, quem mandava mesmo era o Dom João VI, né? Dom João VI. Ele acabou fazendo de tudo para que essa elite se sentisse bem, né? Tanto a elite nacional como a elite portuguesa. Então, juntando tudo, dava para criar um ambiente propício para a elite, criando, por exemplo, o Banco do Brasil, criando a Biblioteca Nacional, criando o Museu Real, criando o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. O pessoal de Salvador, logicamente, o pessoal da Bahia não gostou porque mudou a capital, mas enfim, né? Antigamente a capital do Brasil era Salvador, né? Que fica na Bahia. Com a chegada de Dom João e sua família em 1808, a capital mudou para o Rio de Janeiro, né? Para o Rio de Janeiro. O tio fala um pouquinho rápido, mas na dúvida, gente, vê o vídeo de novo, que dá tempo, não se preocupem não, tá bom? Mudou para o Rio de Janeiro. Com essa mudança foi que aconteceram as coisas, né? Foram, digamos assim, as coisas no Brasil realmente começaram a mudar. Principalmente porque o nosso país, ele deixou de ser colônia. Tio, eu não sei nem o que é isso, colônia, não lembro mais. Você vai entender isso aqui bem direitinho no sexto ano. O tio vai estar lá explicando isso aqui de um jeito que você vai sacar na hora. Mas olha só, para adiantar o negócio, colônia é uma região que pertence a outra região, né? Por exemplo, Portugal está aqui, mas a colônia dele é o Brasil, tá bom? Ótimo, a mesma coisa da Inglaterra. A Inglaterra estava lá, mas a colônia da Inglaterra era os Estados Unidos, tá bom, gente? Por isso que eles falam inglês. Eita, da nação, né? Então, olha só. Só que o Brasil deixou de ser colônia quando a família real veio morar aqui. E o Brasil passa a categoria de reino. Tá bom? Isso tudo no século XIX, ó, 1808.
depois com o tempo vai mudando, 1809, 1910, 1811, por aí, tá bom? Fato é que essa família real ficou aqui no Brasil até 1822, criando muitas mudanças e nem sempre agradando todo mundo, sabe por quê? Porque quando eles chegaram aqui, o Dom João já foi logo desocupando aquelas casas melhores, né? Ou seja, o Dom João queria que a sua família tivesse os melhores casarões e foi logo desocupando aquelas casas melhores. O reizinho lá era esperto, né? Tirando as pessoas dali, do centro da cidade, colocando eles em lugares mais afastados, em casebres e favelas, aquelas casas ficavam para as cortes, né? E o Dom João, infelizmente, tinha essa mentalidadezinha que ele tinha de dominação, né? De dominador. Ele achava que era dono do Brasil. Enfim. Olha aí. Ficando mais claro um pouquinho, já podemos passar para as páginas do nosso livro didático, que é a página 59, a primeira página. Só lembrando que Napoleão Bonaparte sentiu-se enganado, né? Tinha feito lá um bloqueio continental contra os ingleses, quem lembra da aula passada, faz tempo, mas a França colocou um bloqueio contra a Inglaterra e o Napoleão Bonaparte acabou irritado demais, acabou até invadindo Portugal, né? Quando ele é derrotado, é obrigado o rei voltar, né? Porque se não voltasse, perderia o reinado. Só que ele já era dono do Brasil, né, gente? Já era dono do Brasil. Vamos para as páginas agora. Acho que já dá pra gente ter mais ou menos um entendimento de como responder as nossas páginas da página 59. Vamos ver, vou mostrar aqui a página para vocês e comento elas em seguida, tá bom? Aqui, veja bem, olha só. A primeira questão é uma imagenzinha. O que é que fala essa imagem? Mostra um quadro, né? Com a chegada da família real, enfim, todo mundo organizadozinho, mas não era bem assim na realidade não, né? De fato ninguém nem sabia que eles vinham, né? De repente eles chegaram aí com os navios, aí foi que criou-se aquele alvoroço, aquela curiosidade. Quem seriam aquelas pessoas, né? Enfim. Então olha só, a primeira questão diz assim, ó: escreva verdadeiro ou falso. Essa é a questão que você já tem costume de fazer, não tem nada de mais aqui nesse tipo de questão não. Mas a primeira alternativa diz: Napoleão Bonaparte... Deixa eu tampar aqui. Eita, tio, não deixa nem eu ver. Ave Maria. Napoleão Bonaparte queria conquistar a Europa e estava em guerra contra quem? Então, olha, essa questão é uma das primeiras alternativas lá da atividade digitada dessa semana também. A França estava em guerra contra quem? Qual o país que era inimigo da França? Não é, gente? Qual é o país que não gostava da França e que a França muito menos gostava dele? Tinha dois países lá e Portugal foi obrigado a escolher entre um e outro. Como Portugal não poderia escolher a França, Portugal mudou-se para o Brasil, vamos dizer assim. A família real mudou-se para o Brasil, né? Aí você vai pensando aí qual é o país, tá? Que era inimigo da França. O governo da Inglaterra proibiu o comércio com Portugal. Será verdade? O governo da Inglaterra proibiu o comércio com Portugal? Não, se foi os próprios ingleses que ajudaram os portugueses a fugir. Muito pelo contrário, quando chegou aqui no Brasil, o rei Dom João, digamos, abriu o comércio totalmente com a Inglaterra. A Inglaterra teve todos os privilégios, até de procurar metais preciosos para ficar cada vez mais rica. E o Brasil, em consequência disso, cada vez mais pobre, né? O próximo: Napoleão fechou todos os portos da Europa para o comércio inglês. E aí, será que Napoleão fechou todos os portos? Tinha com esse dedão aí no meio, Ave Maria. Então, será que Napoleão fechou todos os portos da Inglaterra ao comércio inglês? Logicamente, se eles eram inimigos dos ingleses, eles não iam arrumar nada para eles, não é, pessoal? Nossa! E a última D: Portugal tinha a intenção de proclamar a independência do Brasil. Essa é bem pessoal, essa daí, né? Como é que alguém tem uma colônia? Como é que alguém tem uma colônia e quer deixar essa colônia livre? Se essa colônia só serve para abastecer o seu dono. É uma questão bem lógica, né, gente? Então, lógica é uma coisa que vai fazer parte da vida da gente. Até
até a gente não aguentar mais. Lógica vai ser, você tem que pegar com um pouquinho de lógica as coisas também, né, meninos e meninas, meus pequenos estudantes. A segunda questão diz assim, ó: qual era o objetivo do bloqueio continental? Então olha só, quando o país lança um bloqueio continental contra outro, qual a intenção dele? Tá aqui o país chamado, vamos ver, Toanolândia. O nome desse país é Quintoanolândia. Esse país aqui bonitinho, cheio de menino e menina sabida. Então, esse outro país aqui, vamos colocar esse país aqui, vamos ver aqui, fulano de tal, Lândia, fulano de Taulândia. Esse país ele também é muito forte, né? Para evitar uma guerra, um conflito direto, enfim, o Quintoanolândia lança um bloqueio continental, porque esse país fica assim numa ilha, e esse país fica no continente, por isso que chama de bloqueio continental. Esse bloqueio continental pode servir para muitas coisas, por exemplo, para prejudicar a economia do outro, tá bom? A economia do outro. Quando todo mundo tiver grandinho lá no 9º ano, vocês vão ver que os Estados Unidos também fizeram um bloqueio contra Cuba, né? A gente vai ver direitinho a historinha, né? Mas aqui vocês apenas entendam que bloqueio continental só serve para uma coisa: prejudicar o outro país, um país forte prejudicando outra nação, tá bom? É praticamente isso aí. Aí você vai e cria a sua própria resposta, tá bom? Não fica só esperando as coisas caírem do céu, não, que elas não vão cair nunca. Você espera a sua própria, você cria a sua própria resposta. A terceira questão é: ao chegar ao Brasil, quais as medidas tomadas por Dom João VI? Aí, como eu falei para vocês, ó, tem a criação de banco, tem a criação de biblioteca nacional, tem a criação de museu real, enfim, transferência da capital, tudo isso daí. Pode ter mais de uma para você marcar, tá bom, gente? Não é só uma só que você vai marcar na terceira questão, não. Você vai marcar mais de uma. Tá ótimo? Tá beleza. Olha essa imagem interessante, ó. Essa aqui o tio vai mostrar a resposta. Resposta pessoal. Eita, ó, o tio mostrou a resposta. Olha só, quarta questão. Observe a obra de Debret, artista francês que Dom João mandou vir para o Brasil. Ele trazia até artistas franceses. Ele trazia cientistas, botânicos, artistas, não é? Intelectuais, economistas, trouxe um monte de gente. Aqui abriu uma escola de medicina, abriu uma escola de advocacia, quer dizer, organizou a cidade, né? Deixando o resto do Brasil abandonado, mas organizou o Rio de Janeiro. Em relação à vida no Brasil, colônia, o que essa obra retrata? O que mais chamou a sua atenção? Tá bom? Prestem atenção em imagens, viu, gente? Imagens dizem muita coisa. A gente não pode passar por cima dessas imagens para o nosso próprio bem, porque futuramente, quando vocês estiverem adultos e fazendo provas mais difíceis, muitas vezes a imagem dá a resposta para vocês. É só você prestar atenção. A gente vê aqui os escravos carregando pessoas. Isso quer dizer que o Brasil era um país livre? Isso quer dizer que o Brasil era um país democrático? Isso quer dizer que o Brasil, todo mundo tinha o mesmo direito? É aí que você vai, nesse sentido que você vai colocar a resposta de vocês. Começando sempre com letra maiúscula, dizendo: olha, de acordo com a imagem eu consigo perceber que o Brasil, você vai dizer se o Brasil era livre, se o Brasil as pessoas eram felizes, se o Brasil tinha escravos ou não, enfim, essas coisas aí, tá bom? Aqui, vamos lá, quinta questão. A presença da corte portuguesa no Brasil gerou várias transformações no Rio de Janeiro, cidade onde ficou instalada a família real. Liste no espaço abaixo algumas dessas transformações. Gente, aqui é brincadeira, né? Criação do Banco do Brasil, criação do Museu Real, enfim, aquelas coisas que eu já falei para vocês. Ótimo, beleza. Então, olha lá, sexta questão. Marque o X na alternativa, somente uma que está no singular, viu, gente? Marque o X na alternativa que não corresponde às medidas culturais realizadas por Dom João ao chegar ao Brasil. É só você ir no texto e ver naquele espaço, esse pedacinho aqui, ó, que é que ele criou. O que ele não criou, você marca. Tá pedindo só o que ele não fez. Tá pedindo a alternativa errada, tá bom? Você vai só marcar
aquilo que o Dom João não fez no Brasil, tá bom? Aqui é a 60, não é isso? E vamos aqui para a página 61, né? Vamos ver aqui a 7ª questão. Qual país obteve maior benefício com a abertura dos portos? O que quer dizer abertura dos portos? Foi quando Dom João chegou ao Brasil, né? E abriu todos os portos. Que portos são esses? Portos de Santos, portos do Rio de Janeiro, portos para ancorar navios, navios chegam, navios vão. Enfim, um porto ele é a porta de entrada para a economia de um país, tá bom? E não é todo país que pode chegar. Então, Portugal, ele beneficiou somente um país, aquele que ajudou ele a fugir da Europa, com essa abertura dos portos, tá bom? Por que é que aconteceu isso? Você, se quiser ir no texto, você vai, se você achar interessante. Na verdade, ele fez isso porque, digamos assim, esse país que ajudou Portugal, ele acaba sendo o grande aliado dele. A aliança mais antiga do mundo, assim, em termos de países. Na verdade é essa, viu, gente? Então, para beneficiar a economia desse país, pode ser assim, que você responde, tá bom? Para abrir o Brasil às nações amigas, pode colocar do jeito que você achar melhor. Aí escreva VUF, verdadeiro ou falso, né, gente? Dom João inaugurou no Rio de Janeiro a primeira fábrica de pólvora. Eita, e aí? Você vai marcando aí que fosse correto, tá bom? Entre a família real, funcionários da corte e militares, vieram cerca de 5.000 pessoas. Os números estão no texto, tá bom? Não é 5.000 não, mas é outra coisa. Letra C. Dom João teve que deixar o Brasil em 1821, mesmo contra a sua vontade. E aí, o que é que você acha? Eita, tio botou o braço no meio. Vamos ver, fica melhorzinho assim, né? Oh, beleza. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí? Ele deixou de ser colônia, né? Realmente. Letra E. Antes da morte de sua mãe, Dona Maria I, Dom João foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. E aí? Bem antes da mãe dele morrer, ele já governava, né, gente? Então, não tem cabimento você dizer que sim, né? E a 9ª questão diz assim: escreva no balão o que Dom João disse ao seu filho na hora da partida. Tá lá no textinho, tá? Como ela é só de você copiar, não precisa estar comentando não. É só você copiar. Foi o que o Dom João disse ao Dom Pedro quando ele foi embora e deixou aqui o Dom Pedro I, que é o assunto do nosso próximo assunto, da próxima semana, tá bom? Aí aqui tem um textinho, durante 57 anos de viagem ao Brasil. Aliás, durante 57 dias de viagem ao Brasil, Anal Alfonso de Albuquerque trazia a corte portuguesa, além de sofrer com falta de alimentos, Iago passou por um surto de piolhos, vixe Maria. Todas as perucas dos nobres foram lançadas ao mar, e todas as tripulantes da nau, inclusive a dona Carlota Joaquina, que era a esposa do Dom João VI, tiveram que raspar e untar suas cabeças com banha de porco. Eita danação, para acabar com os piolhos, né? Enfim, é uma curiosidade, só um textinho de curiosidade pra gente ver. Inclusive, nem banho eles tomavam nesses 57 dias em alto mar. Não tinha como, né? Eles não tomavam banho lá porque os recursos também eram bem escassos. Esses europeus que vinham nesses navios aí, chegavam com aquele cheiro muito, muito bom, né? Enfim, pois é. Passa a relação bloqueio continental, já acabei de explicar o que é. Abertura dos portos às nações amigas, já falei o que é quando Portugal deixa a Inglaterra fazer o que quiser com seu país, com o Brasil, né? Reino Unido de Portugal e Algarve, você vai só associar, tá bom? Se souber duas respostas, consequentemente você descobre rapidão as outras duas, tá bom? Meus meninos e meninas, meus pequenos estudantes do Colégio São Francisco, essa foi nossa aulinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido principalmente, tá bom? Voltamos na próxima semana. Fica um grande abraço aí do tio.
Bom dia, se cuidem, usem máscara. Tô vendo vocês aí sem máscara, querendo ir pra rua. Tô vendo. Ei, tá bom. Tchau, gente. Valeu.